Hey, hello everybody, how are you doing? Semana passada tivemos o nosso Halloween e a gente vai ter uma aulinha com temática de Halloween. Era pra ter saído semana passada, era pra ter saído na sexta-feira, mas tivemos alguns problemas técnicos aqui e não tivemos uma aula de Halloween no dia do Halloween. Infelizmente, estamos aqui hoje para fazer esta aulinha com esta temática e nada melhor do que para uma aula com um tema de Halloween do que o próprio filme do Halloween. Yes, o filme do nosso querido ou não tão querido Michael Myers. Vamos lá então, sem enrolação, vamos cair direto para nossa aula. Não se esquece antes disso de deixar o seu like, se você já é aqui do canal e já conhece a qualidade das aulas. Se você não conhece ainda, segura o likezinho. Se você achar essa aula bacana lá no final, aí sim você considera deixar o seu like, beleza? Não se esqueça também que entramos aí na primeira semana de novembro, então já estamos com uma promoção sensacional lá no Inglês 360, lá onde a gente tem mais de 400 aulas como essa que você vai ver hoje. Então confere aqui no link da descrição a nossa plataforma Inglês 360, caso você tenha interesse de participar. Preço especial neste mês de novembro. Vamos lá então, vocês já conhecem a dinâmica da aula, a gente vai assistir uma primeira vez só pra gente perceber tudo que a gente consegue pegar e tudo que a gente ainda não consegue pegar. A gente vai assistir em inglês e sem legenda. Então se você tá com o seu celularzinho aí e não está no silencioso ainda, coloca o celular aí no modo avião de preferência, fecha a porta, entra aí no modo foco para que a gente possa realmente tirar proveito aí desta aula. 1, 2, 3, let's go! You ever done anything like this before? Only minimum security. I see. The only thing that ever bothers me is their gibberish. When they start raving on and on. You haven't anything to worry about. He hasn't spoken a word in 15 years. Are there any special instructions? Just try to understand what we're dealing with here. Don't underestimate it, Don't you think we could refer to it as him? if you say so. The compassion's overwhelming, Doctor. What do I give him when we take him in front of the judge? Thorazine, He'll barely be able to sit up. that's the idea. You're serious about it, aren't you? Yeah. You mean you actually never want him to get out? Never. Never. Since when did they let them wander around? Pull up to the main gate. Shouldn't we put... Go on, move. Aquelas cenas clássicas, né, de filme aí da década de 70, acho que é 1978, 1978 esse filme. Então, assim, tem todo esse problema de qualidade de voz meio ruim, então é um pouquinho mais difícil de entender, sim, é um pouquinho mais difícil, mas depois da aula, eu tenho certeza que você vai conseguir entender um pouco mais. Então agora é aquela hora que você anota no cantinho do papel quanto que você conseguiu entender aqui agora. Se você quiser voltar e assistir mais uma vez, pode assistir mais uma vez, não tem problema. Aqui pra gente ficar um pouco mais direto ao ponto, a gente vai assistir mais uma. Se você quiser assistir uma, duas, três antes de começar a estudar a cena, fica à vontade, pode assistir mais vezes, né? Anota no cantinho da sua página quanto que você entendeu. Pode ser em porcentagem, 10, 20, 30%, pode ser em frases, entendi, sei lá, 4, 5, 6 frases. E aí vamos ver se lá no final da aula a gente consegue melhorar esse número. É para isso que a gente está aqui, ganhar vocabulário e melhorar o entendimento. Vamos lá então, partir para nossa aula, vamos mudar de ceninha aqui. Vocês precisam me dar os feedbacks aí, não se esqueçam de sempre comentar aqui embaixo como está o tamanho da letra aqui, ó, principalmente essa aqui, né? Como é que está o tamanho da letra? Está legal para assistir as aulas? Está bom? Dá para ver bem? Está muito pequeno? Sempre deixem o seu feedback, que a gente está com um layout aqui novo, né, para as aulas, então se tiver ruim a gente vai precisar adaptar para melhorar um pouquinho esse tamanho, tentar fazer algumas peripécias aí, deixar isso aí um pouquinho melhor. Vamos lá então.
O que está se passando nessa cena aí? Temos 2 médicos, pelo que parece, né? Aquela mulher ali, eu acho que ela é uma psiquiatra, e o outro médico, que eu não sei o que é, talvez seja um psiquiatra também. E eles estão falando sobre ir nesta prisão aí de segurança máxima, não sei se é um hospício, acho que é um hospício, não tenho certeza absoluta, mas eles estão indo lá para ver um paciente e dar algum tipo de diagnóstico para esse paciente aí, né? Que o paciente em questão, eu acredito ser o Michael Myers. Então eles estão tendo uma conversa sobre isso, sobre ir lá neste lugar, fazer esse diagnóstico e sobre o paciente também, o que vai rolar, quais que são as pretensões deles aí para esses pacientes. Contexto dado, agora vamos lá. O médico pede para médica, vou chamar isso de médico, tá? O rapaz, o doce senhor pede pra doce senhora o seguinte: You ever done anything like this before? You ever done anything like this before? O que é esta pergunta? Assim, esta pergunta é You ever done? Significa você já fez? Você já fez? Anything like this? Algo parecido com isso, né? Se fosse até para deixar mais literal, algo parecido com isso. Aí ficou um pouquinho mais literal. Deixa eu voltar aqui agora o negocinho que abaixou, né? Algo parecido com isso, ou seja, ir num lugar para dar um diagnóstico para um paciente nesse nível que eles estão. Parece que é uma prisão de segurança máxima, né? Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, né? Então, you ever done anything like this? Você já fez algo parecido com isso before? Antes. Vamos falar um pouquinho aqui de gramática. You ever done? É uma maneira simplificada de falar isso daqui. Deixa eu colocar aqui do lado, aumentar um pouquinho o tamanho para ficar legal para nós. Deixa eu ver como é que ficou o tamanho ali. Eu acho que dá de aumentar mais um pouquinho, né? Agora ficou legal. Então, you ever done significa você já fez. A maneira gramaticalmente correta de se falar isso, por que eu botei aspas, né? Porque no dia a dia, geralmente, as pessoas tendem a cortar muito da gramática e falar muitas coisas erradas, né? Normal, a gente faz isso no português o tempo inteiro. Então, não é uma crítica, é só pra gente diferenciar o que é a gramática certa, pra você que quer escrever corretamente, falar corretamente, do que se fala no dia a dia. E se você quiser falar como se fala no dia a dia também, eu falo o tempo inteiro. É muito bom falar assim, mas a gente tem que também entender como é que é o certo por trás, né? Falar errado por falar errado só não rola. Então, a maneira certa de falar isso aqui seria Have you ever done? Have you ever done? Então teria que ter um have aqui na frente. Have you ever done anything like this before? Por que este have aqui? Isso aqui tem a ver com a estrutura de pergunta. A gente não vai entrar na questão gramatical da coisa, mas isso aqui é o present perfect. Então quando a gente tem o have e a gente tem um verbo no passado, particípio, a gente está falando de uma estrutura gramatical que chama de present perfect. E o present perfect, ele fala meio que do passado, de um passado sem data ou de um passado que tem conexão com o presente. Toda essa explicação meio gramatical merda que eu dei agora, esqueça. Só entenda que se você quiser pedir pra pessoa assim, ó, você já fez, have you ever done? Ou então, da maneira informal, you ever done, você deixa esse have aqui de fora. Dá pra fazer também, então não precisa ficar neurótico com essas coisas aí. Só lembre-se que for escrever corretamente tem que ter o have ali na frente. Aí ela responde assim, ó, only minimum security, ou seja, apenas segurança mínima. Então ele pediu, você já fez alguma coisa desse tipo aqui, ir numa prisão de segurança máxima, dar um diagnóstico pro paciente? Aí ela fala, não deste jeito, então dá a entender que ela já fez, só que não neste nível. Ele não fala qual que é o nível da prisão agora, mas entende-se que se ela já foi numa prisão de segurança mínima, que eles estão indo numa prisão, ou acredito, mais forte, mais pesada, ou uma de segurança máxima, quem sabe. Então, only minimum security, ela responde, apenas de segurança mínima. E aí ele responde isso aqui, ó, I see. E aí você tá se perguntando aí, Ellison, I see significa eu vejo, não é isso? I see é ver, I see, eu vejo. É isso, você tá correto, o verbo see é ver. Só que quando você fala I see, também passa a ideia de eu entendo. Tipo, entendi, compreendo. A pessoa fala alguma coisa, você quer falar assim, ó, entendi, compreendi. Você pode falar
I see. Ao invés de I understand, ou I get it, I got it, gotcha. Tem várias maneiras de você falar, né? I see é uma maneira de você falar assim, entendi, compreendo, entendo, né? Então, é legal de você saber aí. Aí, ele fala assim, ó. Ela continua, ela fala assim, ó. The only thing that ever bothers me is their gibberish. When they start raving on and on. The only thing that ever bothers me, the only thing, a única coisa, that, que, ever bothers me, ever, calma aí, deixa eu colocar, vamos deixar sem o ever aqui, ó. Vou tentar explicar o que é o ever de uma maneira mais simples possível. Vamos lá. The only thing that ever bothers me, a única coisa que me incomoda. O ever é uma palavra de muitos sentidos, né? Então, olha só, deixa eu dar alguns exemplos aqui. O ever, ele pode, algumas vezes, significar alguma vez, ou ele também pode significar nunca. Quer ver? Olha só, pega um exemplo aqui, ó. Nothing ever happens here in the evening. Nada nunca acontece aqui à noite. Então aqui ele tem o significado de nunca. Agora, pega um segundo exemplo com ever aqui, ó. Have you ever been to London? Have you ever? Você já esteve em London? Só que aqui ele passa a ideia de alguma vez. Você já esteve alguma vez da sua vida em London? Então ele passa essas duas ideias. Então essas são as duas maneiras mais comuns de você usar o ever. Apesar de que assim, o ever tem muitas e muitas funções. Só que nessa frase aqui, ele está funcionando mais como um intensificador. Ou seja, ele está dando mais intensidade no que eu quero falar. Então, ele funciona mais ou menos como um realmente ou de fato. Então, a única coisa que realmente me incomoda, então vamos colocar um negrito aqui, ó, no ever. Então, ele passa mais ou menos essa ideia, ele intensifica alguma coisa. A tradução pode variar dependendo da frase. Ok? Então, the only thing that ever bothers me, a única coisa que realmente, ou que de fato me incomoda, que muito me incomoda, is their gibberish. Gibberish, quando a gente fala de gibberish no inglês, ela geralmente, a gente está falando de quando você fala alguma coisa que não tem nenhum tipo de significado, fala alguma besteira, você só tá falando um monte de coisa, só que aquilo ali não tem sentido nenhum, significado nenhum. Então é mais ou menos assim, vamos mudar essa palavra aqui, ó, é o que eles falam asneira, ou então simplesmente é a asneira deles. Asneira deles. E de quem que ela tá falando? Ela tá falando aqui do pessoal do hospício. Não dá pra entender bem de quem que ela tá falando aqui, mas os pacientes dela. Entende que são pessoas com problemas mentais. Então, o gibberish tem essa ideia aqui de asneira, besteira, sabe quando você fala essas coisas sem sentido. The only thing that ever bothers me is their gibberish. A única coisa que realmente me incomoda é a asneira deles. É quando eles falam asneira. Talvez se você queira traduzir desta forma, também dá certo. When they start raving on and on. When they start raving on and on. Raving on, quando você rave, o rave, diferente do gibberish, o gibberish é falar besteira, falar asneira, o rave também é você falar besteira, falar asneira, mas de uma maneira descontrolada, quando você tá meio puteado da cara, quando você tá brabo, sabe? Quando você tá de saco cheio, aí você fica meio enfurecido, e aí você começa a falar, e você começa a jogar um monte de palavra pra fora, então isso é rave on. E por que tá on and on? Quando você repete alguma coisa no final, on and on, você tá querendo falar que isso continua e continua, e eles fazem. Vamos colocar a tradução assim, ó, quando eles começam a falar enfurecidamente sem parar. On and on, sem parar. É mais ou menos, o on and on passa essa ideia de continuidade aqui. Só vou botar aqui para você entender mais ou menos a ideia. E o rave aqui, ele vai ser o falar enfurecidamente. Frase de novo então. The only thing that ever bothers me is their gibberish. When they start raving on and on. Agora eu vou dar play. E eu quero que você mantenha os seus olhos aqui, ó, na legenda. E não preste atenção lá na fala. Primeiro aqui, olhos na legenda, ok? Vamos lá então, 1, 2, 3, let's go.
You ever done anything like this before? Only minimum security. I see. The only thing that ever bothers me is their gibberish. When they start raving on and on. Agora você tem aquele exercício maroto para fazer de meio de aula. A gente estuda sempre alguns parágrafos, algumas frases, e você precisa fazer esse exercício. Qual que é o exercício? Você precisa entender de 80% a 90% de tudo que foi dito de olhos fechados. Ou seja, você tem que voltar o vídeo de olhos fechados, você tem que entender essa conversa 80% a 90%. Como é que você faz isso? Muito simples. Você vai fechar os olhos e você vai dar play. E aí vai ter coisas que você não vai entender. Você abre os olhos, você confere o que você não entendeu e aí você volta e dá play de novo. Se você continua não entendendo, assista mais algumas vezes de olhos abertos. Existem coisas que as pessoas esmagam dentro da boca e realmente não saem. Então, se você assistiu 1, 2, 3 vezes e não conseguiu pegar, deixa essa coisa de lado. Provavelmente tem algum connected speech, alguma coisa relacionada à pronúncia rápida, que realmente se não vai entrar aí só olhando as letras. Deixa isso de lado. Coloque isso dentro dos 10 a 20% de coisa que você não precisa entender. Mas você fazendo esse exercício de você assistir algumas vezes de olho aberto, aí você assiste mais algumas de olho fechado, você vai começando, o seu cérebro vai começando a assimilar aos poucos o que está ali. Então o seu objetivo é entender este primeiro diálogo aqui, 80 a 90% de olhos fechados, fazendo esses exercícios aí. Aí na sequência, o doce moço, ele fala isso aqui para ela, ó. You haven't anything to worry about. He hasn't spoken a word in 15 years. You haven't anything to worry about significa você não tem nada com que se preocupar, ou você não precisa se preocupar com nada. Vamos melhorar essa tradução. Você não tem nada com que se preocupar. Muito bom. Ellison, essa frase está estranha. Ela está bastante estranha. Vamos melhorar essa frase. Vem aqui do lado comigo, ó. You haven't anything to worry about significa you don't have anything to worry about. Ok, então o que é esse haven't aqui? Por que haven't e don't have é a mesma coisa? Esse haven't aqui soa formal pra um caramba, soa antigo. Sinceramente, hoje em dia eu não vejo pessoas falando assim, you haven't. As pessoas falam you don't have. Agora, se eu assisto algum filme de época, sei lá, algum filme que fala aí, pega Idade Média, algumas coisas nesse sentido, você vê essa construção aqui sendo usado. You haven't anything to worry about. Algumas músicas você vai ver, ao invés de don't have, você vai ver haven't. Só que assim, acho que são casos pontuais, né? É interessante que você aprenda que isso aqui é possível, mas as pessoas hoje em dia elas falam assim, you don't have anything to worry about. Você não tem nada com que se preocupar. He hasn't spoken a word in 15 years. Ele não disse a word, uma palavra, in 15 years, em 15 anos. Então, olha só, he hasn't spoken, assim como have you ever done, aqui no começo, cadê, ó, have you ever done, é da mesma estrutura, o present perfect. Então, tá falando de passado. Então, olha só, he hasn't spoken, he didn't speak. Se você colocar essas duas coisas lá no Google Tradutor, ele vai te dar a mesma tradução. You hasn't... Oh, meu Deus, escrevi tudo errado aqui, né? Deixa eu melhorar aqui, calma aí. Spoken. Agora sim. He hasn't spoken, he didn't speak. Então, você bota no Google, os dois vão dar assim, ó. Ele não disse, ele não falou. Uma dessas duas traduções. E aí, qual que é a diferença deles? Isso aqui é o passado simples, esse aqui é o present perfect. Os dois estão falando de passados. Qual que é a diferença, assim, pontual? O que você pode dizer de maneira simples pra gente, Edson? He didn't speak geralmente vai estar associado a uma data. He didn't speak yesterday. He didn't speak in the class yesterday. Então, ele não falou na aula ontem. Então, ontem, na aula, ele não falou uma palavra. Tá vendo que tem data aqui, ó? Yesterday. Quando eu falo he hasn't spoken, eu não poderia falar assim, ó, in the class yesterday. Por quê? Porque este cara aqui a gente usa para um passado que a gente não diz quando. Aconteceu lá atrás, mas não importa quando, porque o que importa é a ação. Então isso aqui estaria errado. He hasn't spoken in the class. Então durante a aula ele não falou nada. Quando foi a aula? Não importa. Não importa. A aula de hoje, a aula de ontem, talvez não seja interessante porque eu quero falar, porque o importante é que ele não falou e não o dia. Então para isso
a gente vai usar este cara que chamamos de Present Perfect. Eu acho para simplificar a explicação, é isso que eu posso dar aqui para não me alongar 5, 6 minutos explicando Present Perfect aqui, né? Então, he hasn't spoken a word, ele não disse uma palavra in 15 years, dentro de 15 anos, isso aqui não é uma data específica, tá? Em 15 anos, ou seja, nos últimos 15 anos, ele não falou uma palavra. Outra função do Present Perfect é você conectar passado com o presente. Então, de 15 anos para cá, ou seja, começou há 15 anos atrás, até a data de hoje, você está falando de algo que tem relação, começou no passado e começou hoje, ou o passado de alguma maneira afeta o presente, os Present Perfect também serve para isso aí. Então, nos últimos 15 anos, ele não disse uma palavra, então também usaríamos aqui Present Perfect e não o Simple Past, alright? Já tá saindo completaço um módulo de gramática muito show no Inglês 360, para quem tá assistindo do Inglês 360, então já sai um módulo de gramática aqui no Inglês 360, right? E aí sempre que tiver alguma coisa mais gramática fina assim, eu vou direcionar sempre vocês lá para essas aulas para ficar mais fácil. Não é o foco do Inglês 360 gramática, o foco do Inglês 360 é isso, ou seja, você pegar e você ganhar muito vocabulário e melhorar muito o seu entendimento. A gramática é só uma pegadinha aqui e ali, do jeito que a gente faz aqui durante as aulas, mas isso aqui é uma plataforma que é feita para vocês. Vocês estão pedindo com muita veemência um módulo de gramática para que vocês realmente entendam. Tem pessoas que precisam, né? Então eu tô também pensando nessas pessoas, mas tem pessoas que por uma grande curiosidade também querem aprender gramática, detalhes e tal. Então eu farei um módulo de gramática aqui passando por tudo que é mais importante. Aí a doutora, preocupada, né, porque parece que eles estão indo para uma prisão de segurança máxima ou um hospício de segurança máxima, não sei dizer, ela pede o seguinte: Are there any special instructions? Há alguma instrução especial ou então tem, deixa eu apagar aqui, tem alguma instrução especial para me dar, no caso, né, já que é a primeira vez dela, ela tá pedindo, are there any special instructions? Agora, pincelada aqui, ó, vem comigo aqui, ó, olha a frase dela, tem alguma, deixa eu melhorar isso aqui, vamos trocar, tem alguma coisa para fazer hoje? Você liga pro seu amigo, tem alguma coisa pra nós fazer hoje aí, brother? Aí como é que a gente traduziria isso aqui no bom português, né? Have something to do today. Não é? Né? Por quê? Porque você pensa tem é have. Mas tem só é have quando você tem alguma coisa. Então você vai falar que você tem alguma coisa. I have a car. Então uma pessoa tem que ter alguma coisa. Aqui, ó. Alguém tem que ter alguma coisa. Quem tem? I have. Aí beleza. Tá vendo que o have tá aqui sozinho? Ninguém tem nada aqui nessa porra dessa frase. Então não pode ter o have ali na frente. O que você tem que usar aqui? Você tem que usar sempre o there to be. O que é o there to be? O there to be é o there fucking is, there is e o there are. Você precisa usar esses caras aqui. Quando eu tenho lá no começo, quando eu tenho de existência, está descrevendo a existência de algo, você tem que usar o there to be. Então é there is, tem um computador na minha frente, tem um microfone aqui, tem alguém berrando lá fora. Você está descrevendo algo, você não vai usar o have para descrever, você vai usar o there is ou there are. There is se for um idiota berrando sozinho lá fora. There are se tiver uma gangue de retardado berrando lá fora, porque é mais de uma pessoa, daí é are. Se é uma pessoa sozinha, é there is. Então, como é que eu falo? Tem um imbecil berrando lá fora. Você vai falar there is an asshole screaming outside. É assim que você vai falar. Você não vai falar have an asshole. Não fale have, pelo amor de Deus. Então, como é que é essa frase aqui em cima? Is there. Por que is there e não there is mais? Porque quando é pergunta, inverte. Então, não é there is, é is there. Ok? Então, é is there anything to do today? Agora ficou legal, agora ficou bonito, agora ficou nice. Ó, vermelho aqui, ó, não faz essa cagada, valeu? Aí você tá olhando as frases e tá falando, Ellison, por que something e não anything? Tirando as exceções, obviamente, para perguntas de modo geral a gente usa anything. Então quando ela fala, are there any special instructions? Tá vendo que ela não tá falando tem alguma, este alguma, qual que é o alguma? A gente pensou alguma como o some, alguns, algumas, alguma, some, né? Aqui
Aqui ela fala any, por quê? Porque é uma pergunta. Então, are there any special instructions? E aqui é are, por quê? Porque instructions é plural. Olha lá, tudo numa frase só. Então, are there any special instructions? Tem alguma instrução especial? Aí o rapaz responde ela seriamente, ele fala assim, ó, just try to understand what we're dealing with here. Don't underestimate it. Ele fala então, apenas tente entender what we're dealing with here. To deal with, isso aqui significa lidar, né? Então, I deal with people. Eu lido com pessoas. Lidar com, né? Lidar com ou somente o lidar em alguns casos, né? No inglês vai ser sempre o deal with. Então, por isso que o with tá sozinho no final da frase. Ele tá junto ali porque ele precisa estar ali. What we're, o que nós estamos, o we're aqui, we're é o verb to be, né? Então aqui do ladinho aqui, ó, we are, quando a gente contrai, né? A gente pode falar what we're dealing with here. Com o que estamos lidando, tem um aqui depois, né? Ali na, peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Então este here é aqui nessa situação, né? Então, apenas tente entender o que nós estamos lidando com aqui. Em inglês fica assim, né? Mas no português é só lidando. Don't underestimate it. Don't underestimate it. Presta atenção agora no it. Não subestime isso, porque o it é isso. O it em inglês a gente usa para coisas e para animais, né? It. Então a gente tem, olha só, she e o he, que é o ela e o ele, né? Muito bem? Então aqui o it a gente vai traduzir sim como isso, mas em alguns casos a gente traduz como ele ou como ela também. Então imagine nós aqui conversando sobre um carro, ok? E aí você olha para mim e você fala, eu acho ele muito bonito, o carro, ok? Eu acho ele, o carro, muito bonito. Então no português a gente fala ele para um carro. No inglês você não falaria, por exemplo, I find him aqui seria ele, né? Him beautiful, pro carro. Não, você falaria como? Você falaria I find it, o carro, ele, beautiful. Então, como é que eu traduzo isso? Se eu tô falando de um carro, eu acho ele bonito, ok? Posso traduzir ele no português. No inglês, este ele nunca vai cair pro he ou pro him, né? Por que eu estou falando isso aqui? Parece muito que eles estão falando do Michael Myers. E ao invés de chamar de ele, não subestime ele, ou seja, don't underestimate him, o doutor não considera ele uma pessoa, considera ele um animal, uma coisa, né? Então, por isso que ele chamou de it, ok? Don't underestimate it. Ele está literalmente falando que ele não é uma pessoa, não é um cara, ele é uma coisa, é um animal, uma besta, alguma coisa assim, entendeu? Então, ó, just try to understand what we're dealing with here. Don't underestimate it. Apenas tente entender com o que estamos lidando aqui. Não subestime isso, chamando o Michael Myers de coisa, de um animal, né? Nesse sentido. E aí a doutora, eu expliquei isso porque a doutora realmente ela pega nesta parte que depois ela fala assim, ó. Don't you think we could refer to it as him? Você não acha... Ó, quando você quer perguntar pra alguém assim, ó, você não acha? Você não acha? Tá vendo que tem um não na pergunta? Você não acha melhor, papapá? Você não acha isso ou aquilo? Então você vai usar o don't lá no começo. Don't you think... Don't you think? Você não acha, ou simplesmente não acha, deixa eu botar aqui, ó. Você não acha, let me put the color. Don't you think? Você não acha? We could refer to it as him, que nós poderíamos nos referir a isso como ele, entendeu? Ela tá tentando, né, dar uma humanizada no Michael Myers ali, né? E aí o doutor fala, if you say so. E if you say so é tipo, quando você quer concordar com a pessoa e você fala assim, ó, se você diz, então tá bom, né? Se você diz. Em inglês você pode falar, if you say so. If you say so, if you say so. E aí ela finaliza falando, your compassion's overwhelming, doctor. Your compassion, a sua compaixão, aqui é um verb to be, que é o nosso é. A sua compaixão é, só que daí ele tá
coladinho com o compassion. Aqui a gente pode abreviar, botando o apóstrofe e o S depois, né? Your compassion's overwhelming, doctor. Sua compaixão é overwhelming. Quando uma coisa é overwhelming, ela é demais. Ela é muita. Ela é assim, ó, não dá de aguentar de tanto que tem. É incontrolável o negócio. Então a sua paixão é incontrolável. A paixão é imensa, a sua paixão é enorme. Your compassion's overwhelming, doctor. Sua compaixão é imensa, doutor. Agora vamos fazer o seguinte, a gente viu até o on and on, agora a gente vai assistir essa segunda parte da cena. De novo, prestem atenção na legenda e esqueçam a cena esta primeira vez. Vamos lá, 1, 2, 3, let's go. You haven't anything to worry about. He hasn't spoken a word in 15 years. Are there any special instructions? Just try to understand what we're dealing with here. Don't underestimate it. Don't you think we could refer to it as him? If you say so. Your compassion's overwhelming, Doctor. Agora você já sabe, olha só, aqui ó, você pode ler, você precisa entender de 80% a 90% de tudo que foi dito de olhos fechados. Mesmos exercícios agora você vai fazer com essa segunda parte. Faça esse exercício, é importante, tá? Se você simplesmente assistir a aula e não fazer algum estudo ativo, mesmo que durante a aula, esse tipo de exercício aqui, um estudo ativo, você bota o tico e o teco para queima o tico, aí dá uns peteleco no teco, até que o tico e o teco eles ressuscitam, eles começam a conversar entre eles, e aí, sabe, você vai assimilando as coisas aqui, você fica só ouvindo a aula passivamente e não é legal, você precisa fazer ativamente, botar o tico e o teco ali para trabalhar. Então faça esse exercício aqui, isso aqui é bem legal, ajuda muito você a estudar. O professor, lembrem-se o seguinte, o professor, ele é um guia aqui dentro, ele tá aqui para te mostrar que isso aqui significa isso aqui. Se você tiver alguma dúvida, ele vai te explicar o que é a gramática por trás, caso você queira. Ele vai te falar opções, se você pedir alguma coisa, ele vai ser algum tipo de guia para você. Só que ele vai te ensinar esta primeira vez. Para você internalizar aquilo ali, existe um processo. Você precisa fazer atividades, você precisa fazer reconstrução ativa, você precisa usar um Anki, você precisa aplicar algumas técnicas para que você realmente fixe e memorize as coisas, alright? Muito bem, agora dito tudo isso, a gente vai assistir toda esta parte da cena aí mais uma vez. Vamos lá? Vamos lá, do início agora, sem legenda, sem nada. 1, 2, 3 and let's go. You ever done anything like this before? Only minimum security. I see. The only thing that ever bothers me is their gibberish. When they start raving on and on. You haven't anything to worry about. He hasn't spoken a word in 15 years. Are there any special instructions? Just try to understand what we're dealing with here. Don't underestimate it. Don't you think we could refer to it as him? If you say so. Your compassion's overwhelming, Doctor. Ok, muito bem, ok, estava mutado, agora voltei e falei aqui, ó. Agora é o seguinte, você achou esta aula legal? Agora sim, se você não deixou o seu like lá atrás, deixa o seu like já. Ellison, não terminou a aula, ainda tem mais um restinho, eu lembro que a cena é maior, você está certo, tem mais uma parte pra gente estudar, tem a parte 2, mas a parte 2 dessa aula a gente só vai ver lá dentro do Inglês 360, não vai sair aqui no YouTube. Então, se você quiser ver a parte 2 dessa aula, se você quiser aprender também todas as técnicas que a gente usa lá dentro do Inglês 360, de reconstrução ativa, como usar o Anki corretamente, como você pode usar técnicas para melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua fala, tudo isso lá dentro do Inglês 360 está estruturado para os alunos. Tudo isso e mais de 400 aulas assim para você aproveitar, e também a parte 2 desta aula, caso você queira ver. Ellison, mas você vai deixar a gente sem o resto da aula? Como assim? Isso aqui já foi uma aula completa. A gente aprendeu vocabulário, a gente melhorou o entendimento, então tudo que a gente aprendeu um pouquinho de gramática, tudo que você precisava dentro do que você viu foi dado. Então a aula está completa. Mas se você quiser mais uma aula completa com o resto dessa cena, então daí só lá dentro do Inglês 360. Primeiro link aqui da descrição. Não se esqueça, a gente está aqui no mês de novembro com uma promoção especial, menos de R$100 para você ter acesso a tudo isso por um ano. Também as nossas aulas semanais, né? A gente tem 1, 2 aulas semanais lá com o pessoal do Inglês 360 ao vivo toda semana. Outra coisa, me diz agora aqui
embaixo nos comentários quanto que você entendeu a primeira vez e quanto que você entendeu agora no final da aula dessa cena. Saiu de quantos por cento para quantos por cento? Deu para melhorar o entendimento? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Espero que você tenha curtido essa aula e te vejo no próximo episódio e peace out!